Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à página do Alma Junguiana. Eu estou trazendo esse vídeo para responder duas questões a respeito do post que eu coloquei, acho que foi ontem, sobre o ânimos forte, numa citação da Maria Luísa Fonfrance do livro Ânimos e Ânima nos Contos de Fada, na página 41. E aí eu comentei para vocês, e eu trouxe propositalmente essa afirmação, porque eu sabia que ia ter alguns questionamentos, e que eu acho esse tema muito interessante, porque eu pesquiso esse tema. Aqui, na citação da Fonfrance, ela diz, né? Uma mulher com um ânimos forte tem uma persona de prestígio, a qual tenta proteger. Isto é poder. E aqui, né, eu trago uma continuação dessa citação, quando ela diz que há sempre um passo na individuação de uma mulher, no qual ela precisa abandonar o poder mágico que possui sobre os homens por causa da projeção da ânima deles. Ela deve sacrificar sua identificação com tais projeções, se quiser adquirir uma personalidade individual. Jung dizia que onde falta amor existe o poder. Uma mulher com um ânimos forte tem uma persona de prestígio a qual tenta proteger. Isto é poder. Né? E aí eu vou falar a respeito um pouco, né? Comento, mas aí eu vou dizer logo para vocês, né? Aí as duas perguntas são da Gilmara, né? Como seria esse sacrifício da identificação na prática, por favor? E da Lúcia, você poderia exemplificar essa questão do prestígio? Então eu vou tentar juntos, de uma forma mais sucinta, responder essas duas questões. Lembrando que sobre esse tema eu trouxe na versão do podcast e também no canal do YouTube, né, um vídeo falando sobre a influência da ânima e do ânimos nos relacionamentos amorosos, e eu falo a respeito dessa questão da projeção, né? Bem, quando tem essa questão essa dificuldade, né, esse grande desafio de lidar com essa projeção dessa ânima, é bem difícil, né, um processo muito difícil, porque não é algo fácil para o ego, né? Uma mulher com um ânimos forte, vamos colocar assim, é uma mulher que a gente já percebe traços e umas características, não generalizando, mas que se reflete nessa persona, como as pessoas enxergam esta mulher, né? Como ela se comporta. E essa persona, ela pode desenvolver, né, também um aspecto que vai trazer um certo prestígio. Por exemplo, essa mulher com esse ânimos forte, ela tende a ter uma argumentação muito aguçada, uma mulher que ela traz uma característica mais de uma potência, algo que é muito mais relacionado aí à figura do ser masculino. Então essa mulher, ela é mais temida, ela é mais respeitada, ela é mais impetuosa. Não é uma regra, não é algo que geral, mas é uma tendência aí, né? É uma mulher, como dito, uma mulher forte, né, entre aspas, porque, né, tem essa questão também de associar o feminino com algo mais frágil, mais passivo. Mas essa mulher com esse ânimos forte, ela pode trazer uma persona, desenvolver uma persona desta mulher que ela é muito mais temida, respeitada, ela é muito mais potente, de uma atitude, tem uma argumentação muito impetuosa, muito fixa. Isso tem ganhos para ela, porque pode trazer essa persona em que as pessoas a enxergam, né? A enxergam neste lugar, e que isso também dá ganhos. Ela recebe também algo também nesse lugar de se identificar com essa persona. Mas aí, falando nessa questão da ânima, então essa mulher, ela pode também receber, né, essa projeção da ânima de homens, tá?
E aí ter ganhos com isso, claro. E ela se identificar, cair na tentação de se identificar com a projeção da ânima, né, dos homens, que pode haver, né, que pode enxergar esta mulher de uma forma, né, ver essa persona desta mulher desta maneira e ela ter ganhos com isso, né, ser uma pessoa mais atrativa, interessante, por exemplo, né, e ela tem ganhos com isso. Então ela abrir mão dessa identificação, porque todos nós queremos ser olhados, admirados, né, amados, de ter nesse social essas recompensas, né, esses ganhos positivos, né, esses ganhos. Então, abrir mão dessa identificação é algo ali para o ego não tão fácil, porque é tentador. É muito bom para o ego se identificar com aquilo que é bom. Tá? Se essa persona ela se reflete como algo positivo e atrativo para o social, né? E que esse homem ele projete a sua ânima nesta mulher. E se ele projeta o seu lado positivo, essa ânima positiva, essa mulher ela vai tender, se é projetado nela, há uma tendência dela se identificar, porque é com algo bom, com algo interessante. Ou ela vai se sentir sufocada com isso, com o tempo, né, de receber essa projeção, porque aí ela entra no conflito de que isso que está sendo projetado não sou eu, né? E isso subtende-se que essa mulher ela é um pouco mais diferenciada e ela já está tendendo a buscar o caminho da individuação, a personalidade individual, né, e chocar com isso, ou ela se identifica com essa projeção e ela agir desesperadamente e agir de todas as formas para manter e proteger essa persona, porque ela também tem ganhos com isso. Tá? Ela também tem ganhos com isso, mas essa mulher pagaria o preço de não assumir a sua personalidade individual, porque a persona não é o todo, não é a totalidade, né? Então, para vocês que entendem já a psicologia de Jung, o processo de individuação vai passar por esses caminhos, né? Essa trajetória de se confrontar com a persona. Ok, eu preciso da persona, mas eu não sou totalmente a persona. A questão da sombra, né? Com os meus conteúdos sombrios, com as minhas imperfeições, né? Assumir e se confrontar e assimilar esses conteúdos, né? A questão da ânima, do ânimos, tá? De se defrontar, sendo nesse caso específico a mulher, se confrontar com o seu ânimos, tá? Que é com o seu masculino interior, né? A sua face masculina interior, que é inconsciente, e se aproximando aí do centro da psique, né? Com o self. Claro que isso é de uma forma bem didática e chegar ao centro é algo muito, muito sofisticado. Eu acho que boa maioria de nós não chega neste ponto central, porque é um processo aí muito árduo, doloroso também para o ego, porque ele tem que abrir mão dessas projeções, de se identificar com essas projeções, né? Então, um prestígio, vamos botar um exemplo aqui, de uma mulher, eu vou colocar 2 exemplos, de uma mulher do cotidiano normal, né? E de uma outra, que recebe intensamente essa projeção da ânima de vários homens, né? Então, essa mulher que ela é uma diretora de uma escola, então, até pelo cargo, né? Ela tem que desenvolver algumas habilidades para poder lidar com a demanda, né, dessa profissão, desse lugar em que ela trabalha, né? Mas aí, com o tempo, ela desenvolve, tendo com esse ânimo muito forte, algumas características muito mais, né, ali abrangente, e ela tendo um ânimo forte,
ela pode sim desenvolver uma persona de uma mulher que ela é imbatível, impetuosa, ninguém se confronta com ela, né? As pessoas a respeitam, tem um lugar ali, ela tende a desenvolver essa personalidade, ou aliás, essa personalidade não, essa persona, né? E aí a questão é, se ela se identifica com essa projeção, as pessoas, né, ver essa mulher, essa persona, por esse prisma, com essas características. E se essa mulher, ela cai na tentação, na sedução dos ganhos de se ter essa persona e se identificar com essa persona. Então, se isso acontece, porque aqui tem um prestígio, né? Tem um prestígio. Eu sou essa pessoa. E as pessoas me respeitam porque eu sou dessa maneira, né? Eu sou esta mulher. Há um lugar aí de prestígio porque tem ganhos. E se ela se identifica e ela se vê totalmente como esta pessoa, ela paga o preço de deixar fora, né, desse âmbito da personalidade dela o que ela realmente é. Então ela não se enxerga realmente de outros aspectos da personalidade, que ela é imperfeita, ela gostaria sim, muitas vezes ela se sente muito frágil, de ter que tomar atitudes e decisões muito importantes, ela gostaria de ser acolhida, em alguns momentos ela se sente insegura, falhar várias vezes e algumas vezes, se sentir frágil, fraca, né, entre aspas. Então isso fica na penumbra, fica no obscuro, porque é demais para ela admitir o ego dela de que ela não é exclusivamente, totalmente essa mulher que os outros percebem, a enxergam, né? Mas que essa mulher, ela tem muito mais outros elementos da sua personalidade, e aí compromete o processo dela de autoconhecimento, o processo de individuação, quem ela realmente é. E aí ela, sim, além de não se confrontar com a questão da persona, os elementos sombrios, e também de se confrontar e assimilar os elementos do seu ânimos. Isso não quer dizer que ela tenha que se esquivar, né? Se afastar do que é o seu ânimos. Não, pelo contrário, ela poderia sim assimilar e entrar em contato com esse ânimos, porque neste ânimos tem elementos importantes e criativos e vitais que sim poderiam ajudá-la de uma forma muito mais criativa e potente e vital a sua atividade, né, como no seu trabalho, como também na sua vida como um todo, né? Então ela indo pelo um outro prisma, tá? Então é uma questão de virar ali a visão. O que é negativo, ele pode também ser positivo. O que é positivo pode também ser negativo, né? Então é aqui como a questão do ânimos, da ânima, da sombra e da persona. A gente não pode dizer exclusivamente que são arquétipos, que são elementos do inconsciente que são exclusivamente positivos ou exclusivamente negativos, né? Eles fazem parte da estrutura psíquica humana. E um outro exemplo de uma mulher que recebe essa ânima, não exatamente falando desse ânimos, agora não falando exatamente desse ânimos forte, mas desta mulher que se identifica ou que entra num conflito de se identificar com a projeção da ânima dos homens. Vamos colocar um exemplo que é a Marilyn Monroe. A Marilyn Monroe, né? Acho que vocês conhecem, né? Claro, que chega a ser uma imagem até arquetípica dessa atriz de Hollywood de anos atrás, né? De uma outra época, mas que era uma mulher, acredito eu, que entrou num conflito extremamente doloroso e difícil de lidar com
a projeção, a grande projeção em massa da ânima de vários homens de diversas partes deste planeta, né, de vários países, sobretudo, né, ali nos Estados Unidos, onde ela explode e depois de uma forma internacional, mundialmente, desta mulher, a imagem dessa mulher, que ela é tola, dócil, né, um pouco passiva, mas extremamente bela e erótica, extremamente sensual. Então é esse o arquétipo, é essa a imagem, e ela recebe, porque claro, ela vai fazer papéis, né, de filmes e atuar como esse personagem desta mulher, mas em diversas vezes você percebe que quase não fez outra coisa a Marilyn do que representar esta mulher, de também lidar com o imaginário, não só das mulheres, mas sobretudo dos homens dessa mulher. Então, a projeção da ânima de vários homens é essa Marilyn, né? A projeção desta ânima muito sensual. Não é de uma mulher, não é outra imagem. De uma mulher divina, pura, não, é essa imagem muito instintiva, muito sensual, belíssima, né, praticamente perfeita, e do imaginário. E isso causou também, não só pela biografia que eu sei um pouco sobre ela, que não foi uma vida fácil, né, para Marilyn, ou seja, para Norma Jean, não sei se é exatamente esse nome dela verdadeiro, né? Na infância difícil, adolescência, uma série de questões e abusos aí, mas sobretudo a questão dela não ser levada a sério quando ela queria, né? Quando ela desejou, claro, como uma pessoa, como uma mulher normal, de ter um relacionamento. Porque todos os homens que se aproximavam, eu acho que se aproximavam por causa dessa projeção. Mas não enxergavam a Marilyn Monroe como uma mulher, como uma pessoa, mas como esta mulher que é perfeita, bonita, bela, né? Praticamente uma Afrodite, muito sensual. E isso entra, me parece, eu posso até dizer ali, como uma hipótese mesmo, de que isso entrou no conflito, porque ela teria que abrir mão dessa identificação, de se identificar com a Marilyn. Ou seja, a Norma Jean se identificar com a Marilyn e ela ver que ela não é mais outra pessoa a não ser esse personagem. E isso é extremamente doloroso a partir do momento em que a Norma Jean, ela quer viver. Ela quer viver como uma mulher normal, mas dentro do cenário em que ela vivia era uma missão quase que impossível. Não tinha como ela se desvencilhar, porque havia também uma cobrança. Isso é um exemplo mais enfático, mais dramático da questão, para a gente só entender aqui, mas isso a gente tentar ver para de uma mulher normal, né? Normal que eu tô dizendo assim, não é uma mulher famosa, uma atriz de Hollywood, mas uma mulher normal do cotidiano, que isso pode acontecer, mas num grau, né, ali menor, mas indo para um extremo, eu acredito que a imagem da Marilyn, esse é um extremo, realmente, do conflito, de ter que se identificar, ou ser obrigada a se identificar, ou houve realmente um momento que aí que começou o drama maior, o conflito maior, quando internamente a verdadeira mulher interior da Norma Jean, que queria realmente viver, de ser amada, sim, né? Porque é tentador se identificar com a Marilyn, porque ela é amada por todos, amada não só pelos homens, mas admirada por várias mulheres, né? O símbolo de beleza, o símbolo, e chegar num conflito de que
se eu não correspondo à altura, a essa projeção dessa ânima, eu deixo de ser amada. Mas por outro lado, eu quero ser amada, mas a pessoa autêntica que eu sou, a minha personalidade individual. Porque o que me parece, eu fui vendo a biografia da Norma Jean, da Marilyn Monroe em si, era uma mulher sensível, inteligente, ela lia bastante, uma mulher assim, sensível, parecia que sim, acho que ela escrevia, né? Então, mas esse lado não interessava as pessoas. Ela não era amada por isso. Ela não era amada pela pessoa que ela realmente era, né? Pelo contrário, ela era amada por ser a Marilyn Monroe, por representar esse personagem. Inclusive, em todos os ambientes que ela tinha que ir, ela tinha que ir como Marilyn Monroe. E tem até um vídeo que mostra no momento em que ela canta parabéns para o presidente dos Estados Unidos. Então, a forma como ela cantou parabéns é um retrato de que ela estava representando e trazendo a Marilyn Monroe. Não foi a mulher por trás da Marilyn Monroe. E isso é um conflito muito grande. Esse é um exemplo. E há um prestígio, claro, né? Ela se identificar, ela está nessa posição da persona da Marilyn Monroe, porque ela é amada, é aplaudida por todos. Mas isso a gente pode transferir para uma mulher comum, né, do cotidiano, nenhuma atriz Hollywood, mas essa mulher que especificamente, né, ela recebe essa projeção, é jogado sobre ela essa projeção da ânima de um determinado homem e que a deseja, que a venera, é fascinado por ela, porque a ânima dele está projetada nesta imagem, dessa mulher, né? na imagem desta mulher. E é isso que ele vê, né? E essa fascinação, porque há um aspecto luminoso do arquétipo, né? Da ânima em específico, né? Nesse caso em específico. E a mulher, ela pode entrar nessa posição, nesse lugar de que ela cai na tentação de se identificar com essa projeção, porque ela tem ganhos com isso, ela é amada por esse homem, ela é desejada por esse homem, ela é querida. Então, para que eu mantenha a relação com esse homem, eu me identifico com essa projeção, né? Só que essa ânima, essa projeção não é a mulher exatamente, não é esta mulher de uma forma autêntica e genuína, tá? Então ela teria que abrir mão desse prestígio, desse ganho de se identificar com a ânima, né? E mostrar realmente quem ela realmente é, entrar no processo mesmo de que eu sou essa mulher, com imperfeições, com falhas, com também qualidades, eu também tenho as minhas questões, né? E vamos supor que essa projeção seja de uma ânima muito... vamos colocar até com esse exemplo, próxima aí da Marilyn Monroe, de uma mulher muito sensual e sexy. Mas internamente, sim, claro que essa mulher pode ter alguns aspectos, né? Algumas características nesse sentido, mas não é o todo, não é a sua personalidade individual. E ela possa também, esteja livre para ser quem ela é com esse homem. E está disposta a talvez não tê-lo mais. Porque ele pode perceber e retirar a projeção, e aí tem uma questão. Ou a coisa vai evoluir realmente, a relação evolui para algo mais autêntico, né? E ele começa a ver que essa mulher é uma mulher, né? Mas que também tem as suas características, sejam positivas ou negativas, ou não. Ou aconteça o contrário, e isso é a vida realmente como ela é no cotidiano, né? E isso tem um preço para essa mulher, né? Ela abrir mão do prestígio, a questão do prestígio aqui é como se fosse abrir mão dos ganhos, né, que tem em se identificar com
a persona positiva de um grupo, né, de homens, como no caso da Marilyn, ou de um homem específico, ou de um grupo menor de homens, né, dos homens ali, do convívio desta mulher, né? Então é nesse sentido aqui. Eu acho que ficou um vídeo bem longo, eu acho que eu vou até colocar no canal do YouTube, porque pode ser que as pessoas tenham essa mesma dúvida, né? Eu espero que tenha deixado essa questão um pouco mais esclarecida. Qualquer coisa, deixe aí as suas mensagens, seus comentários, seja no YouTube, seja aqui ou no direct. E eu acho que é bem interessante essa discussão, como eu já falei, eu adoro esse tema, né? Eu gosto bastante. Então, um forte abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham ficado aqui até o final, porque era para ser um curto vídeo, mas a discussão é um pouco longa. Um forte abraço para vocês e a gente se encontra por aqui, seja no Instagram ou no YouTube ou no podcast. Tchau!